Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu irei falar um pouco sobre doutrinas, sobre reencarnação, Rosa Cruz, religião, e para isso eu tomei como base um comentário de um inscrito no canal para falar um pouco sobre esse tema, tá bom? E o comentário do inscrito é Amitrano. A Rosa Cruz afirma não ser uma religião, mas o professor falou sobre vidas passadas. Esse é um ensino, digamos, espírita, que não condiz, por exemplo, com os evangélicos. A pergunta é: para ser Rosa Cruz, é necessário crer na reencarnação? Obrigado e aguardo a resposta. Bom, o comentário desse escrito foi em relação, quando ele menciona aqui professor, tal, é em relação a um programa Presença e Harmonia que eu disponibilizei aqui no canal, um trecho apenas onde eu falo sobre iniciação Rosa Cruz, os graus da Ordem Rosa Cruz, tá? Só para vocês alinharem o que de quem ele está se referindo. E aqui a gente tem pontos importantes, pessoal. Não posso tratar esse tema de uma forma clara e objetiva sem desconsiderar o quê? As informações que ele colocou. Rosa Cruz não ser uma religião, não condiz com os evangélicos e se é necessário crer na reencarnação. Bom, vamos lá. A Rosa Cruz, de fato, assim como outras ordens de iniciações, pessoal, não é uma religião, apesar de que ela se configura religiosa, espiritualista, porque tem orações, evocações, tem todos os ritos, mas não se configura como uma religião, não tem dogmas. Então, isso é bem claro em relação às ordens de iniciações. Então, eu gostaria de também deixar claro aqui que de nenhum momento eu represento o posicionamento oficial da ordem. Não é à toa que eu sempre procuro referências para embasar a minha opinião. Os vídeos aqui, portanto, são algumas observações, algumas opiniões, o que eu acho e o que eu acredito. Beleza? Então vamos lá. Então esse primeiro ponto foi definido. Rosa Cruz não é uma religião, é uma ordem de iniciação. Que na verdade, Rosa Cruz, no sentido mais filosófico, é um grau de consciência, um grau de iniciação de consciência. Só que a gente tem as ordens que buscam esse estado de consciência. Então é um movimento, é uma filosofia, é um grau, é um estado Rosa Cruz. Beleza? Um outro ponto não menos importante que ele menciona aqui é sobre que se fala de vidas passadas, se fala de reencarnações, isso não condiz muito com os evangélicos, beleza? E não condiz também com outras correntes do cristianismo, tá? Ele dos evangélicos deve com certeza trazer alguma aproximação para ele. Então aqui no canal, pessoal, eu já falei um pouco sobre essa questão dos evangélicos, do cristianismo, nas ordens de iniciações. Toquei num assunto muito importante que é em relação Jesus para as ordens de iniciações de uma forma geral e genérica. Então, caso você queira assistir, saber um pouco mais sobre esse ponto específico, já tem um vídeo aqui no canal. Mas vamos lá. A questão da Rosa Cruz e a reencarnação perante aos evangélicos e assim causar um atrito, tenha certeza que muitas pessoas passam por isso. Então, quando você entra para uma ordem de iniciação, você ali vai estar de frente de uma gama de conhecimentos, de sabedorias que com certeza irão confrontar os seus paradigmas, irão confrontar os seus dogmas. Estamos falando de coisas totalmente diferentes. Religião que apresenta uma verdade, que apresenta um dogma e normalmente apresenta um caminho para a salvação, e uma ordem de iniciação que apresenta os conhecimentos. Geralmente é um indivíduo ter consciência do seu próprio estado e fazer sua própria transmutação e assim transformar outras pessoas. Então são coisas totalmente diferentes e consequentemente são conhecimentos totalmente diferentes. Então é completamente normal e aceitável ter conflitos,
principalmente no início, se a pessoa é de uma religião há muito tempo e carrega esses dogmas na sua cultura, na sua questão familiar. A religião tem muito disso, familiar. Então, se eu tenho pai e mãe evangélicos, eles consequentemente me colocam na religião. Então a criança meio que é introduzida à religião. Nas ordens de iniciações isso não é indicado, então os filhos não são obrigados a seguir as ordens. É claro que vai ter a orientação dos pais, mas isso não se torna obrigatório, não se torna algo praticado de uma forma tão sistemática, tão obrigatória assim, tá? Mas um ponto fundamental aqui que eu gostaria de registrar no vídeo é justamente esse. É completamente normal ter esse confronto de paradigmas, confronto de ideias, de visões do mundo, e a ordem vai te apresentar o que ela acredita, o que ela vê que procede de acordo com o seu estudo, de acordo com sua tradição. E em último lugar, a gente vai falar finalmente da reencarnação. Então, observe também que a reencarnação, pessoal, tem vários pontos que a gente não pode encaixar em uma caixinha escrita a reencarnação. Então a reencarnação em diferentes tradições tem diferentes coisas. Por exemplo, você está no estado de consciência humano e você pode regredir para os outros estados de consciência. Tem doutrinas que admitem isso. Então, na Ordem Rosa Cruz, por exemplo, não se admite essa ideia. Então, se você é humano, você não tem como regredir aos estados inferiores. Tem outros casos também que são os períodos da reencarnação. Tem tradições que quando você morre, você imediatamente já está em outro corpo, já reencarna novamente, ou se não imediatamente, um período muito curto ou um período razoavelmente rápido. E em tradições, por exemplo, como a Ordem Rosa Cruz, é uma coisa mais sistemática, tem um certo estudo sobre essa questão específica. Então, mesmo estamos falando de reencarnação como um tema central, existem outras questões aí que cada tradição irá cuidar, irá propor a sua ideia, a sua visão sobre isso. Então, sim, a Ordem Rosa Cruz essencialmente admite a reencarnação, tá? Ela propõe isso como metodologia de estudo. E aqui a gente vai para o último passo. É necessário crer na reencarnação? Então, você usou uma palavra muito interessante aqui. Necessário. Por que eu digo isso? O Rosa Cruz tem que acreditar na reencarnação, o Rosa Cruz deve, o Rosa Cruz tem obrigação, aí estaria errado. Necessário, eu acho que condiz muito. Por quê? Uma vez que a ordem tem sua base de estudo, admitindo que a reencarnação é sim uma possibilidade viável, de acordo com as leis da natureza e das pesquisas que a ordem vem fazendo, vai em encontro tudo que você está estudando. Então, se você não acreditar na reencarnação, boa parte, não claro, não tudo, mas boa parte dos estudos vai estar com essa lacuna, porque compreende que isso é uma verdade, compreende que isso é uma possibilidade aceita. Porém, a ordem, ela jamais irá te questionar a religião, irá te questionar nas suas crenças, irá te questionar o que você está achando dos estudos, o que você acredita. Isso não vai acontecer. Então é completamente aceitável, completamente possível ter um Rosa Cruz que não acredite na reencarnação e não somente nisso, que discorde também de outros pontos de estudo que a ordem talvez proponha. Seja porque ele não concorda, seja porque ele acredita em outra tradição, em outra crença, porque ele é um buscador livre, ele pode buscar outras referências, ele pode beber de outras fontes, ele pode pertencer a outra ordem, outra religião, e aquilo para ele pode fazer mais sentido para ele, uma outra ideia sobre esse ponto, sobre esse assunto. Então, só para não ficar nessa questão de minha posição, então eu gosto muito de pegar referências e trouxe duas aqui bem bacana. A primeira dela que é um livreto que já é divulgado em massa pela Ordem Rosa Cruz Amorque, inclusive já divulguei também, e que já deixa os pilares da ordem, o que eles buscam, o que eles acreditam, e lá está escrito o seguinte: cedo ou tarde na vida paramos para indagar quem sou eu,
Fui criado no momento do meu nascimento ou existência anterior? De onde vim? Após minha morte tudo termina? Ou vou para outro lugar? E a vida, para que serve? Tem algum propósito maior? Então são questionamentos que realmente altamente filosóficos, que todos já buscam ainda essa resposta. E é o seguinte que consta nesse livreto. O misticismo, por estar livre de dogmas, sejam religiosos ou científicos, permite conhecer a resposta a estas indagações. A filosofia Rosa Cruz não depende de crença, mas de conhecimento. A fé que o Rosa Cruz demonstra na vida não é cega, mas é um resultado deste conhecimento, porque conhece. O Rosa Cruz crê e confia. Portanto, é essencial que o próprio estudante Rosa Cruz teste as ideias e os experimentos apresentados, comprove sua validade por si mesmo e depois incorpore-os em sua vida. Assim, fazendo gradativamente, meras teorias serão substituídas por conhecimento real, firmes habilidades, crescente confiança, paz de espírito e aptidão para enfrentar com êxito as experiências da vida e criar o tipo de vida que almeja. Então esse pedacinho aqui é fantástico, como o livreto Domínio da Vida, ele expõe de forma magistral toda essa questão aí. No livreto também, pessoal, você pode observar a parte Amor, que ensina a viagem astral e reencarnação, é uma indagação, então a resposta confirma o que eu mencionei, inclusive essa questão de estágios inferiores, enfim, tá? E uma outra citação também interessante do último livro que eu li, que é Encontro com Insólito, é uma forma bem clara que é exposto essa questão aqui. Primeiramente, a Ordem Rosa Cruz Amorque não é dogmática, não obriga seus membros a admitir a reencarnação. Ela sabe que é verdade, ela ensina, mas o avanço iniciático de um Rosa Cruz não é, de modo algum, entrevado se ele não reconhece como válido para si um ou vários pontos dos ensinamentos recebidos. Então, de uma forma também clara e objetiva sobre várias questões aqui referente ao seu comentário. E por fim, a ordem em si tem um lema fantástico que é citado por muitos membros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse comentário aqui foi bastante agregador de vários conteúdos aqui, vários pontos aqui interessantes que a gente pôde colocar aqui no canal à disposição de várias pessoas que talvez tenham essa mesma dúvida. Bom, pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas, não deixem de colocar nos comentários, tá bom? De repente há um ponto que ainda não abordei no canal e é uma possibilidade de abrir essa discussão, de abrir esse diálogo. E se tiver alguma coisa que você não concordou, também deixe no comentário para agregar ainda mais esse conteúdo, para deixar um campo de pesquisa mais vasto aqui para todos nós. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.